que é a justiça de Deus e o que isso tem a ver com discipulado? É sobre isso que nós vamos conversar aqui no programa de hoje. Eu tenho muito a aprender sobre esse tema e eu tenho certeza que você também será muito edificado. Então, vamos à vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa De Discípulo para Discípulo. É um prazer tê-los aqui novamente no nosso programa e eu estou aqui com o pastor Pedro. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Gabi? Como é que você está? Como é que Tudo. está, querido ouvinte, quem assiste a gente? Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, né, Gabi? Uma alegria estar aqui. Não sabemos que horas que você está assistindo esse programa, mas é muito bom te ter por aqui. E já quero agradecer a sua interação aqui conosco, o seu comentário, o seu like. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que podem aprender mais sobre a palavra de Deus com esse programa. E eu tenho aprendido muito aqui, viu, pastor? Ok. Conceitos teológicos, conceitos de discipulado, em cada episódio tem sido uma bênção. E hoje nós vamos falar sobre a justiça e o discipulado. Pastor, explica para a gente primeiro o que é o conceito de justiça, para a gente colocar algumas bases aqui, para a gente bater esse papo. Tá bom. Justiça tem muito a ver com a ideia de equilíbrio. Se você perceber, o símbolo da justiça é uma mulher com uma balança. Então, justiça tem muito a ver com essa ideia do equilíbrio. Mas, biblicamente, isso se aprofunda um pouco mais. Porque justiça tem a ver com a lei de Deus. Tudo que tem a ver com o cumprimento da lei de Deus é considerado biblicamente como justo. Mas também tem o conceito do equilíbrio. Ou seja, dentro da lei de Deus tem o conceito da justiça como equilíbrio também. Mas, antes de tudo, justiça é o cumprimento da lei de Deus. O que é justo? É aquilo que eu consigo fazer de acordo com a lei de Deus. E isso é justo. Sim. Quando nós tratamos de justiça na sociedade em geral, nós estamos falando de leis, como o senhor mencionou, estamos falando de julgamento também, né? Sim. E regras que as pessoas têm que seguir. Se não seguem as regras, elas vão ser julgadas, vão ter uma sentença, né? E nós temos também o conceito aqui bíblico, né? Que é o conceito da justiça de Deus. Sim. Então, eu queria perguntar para o senhor, o que é essa justiça de Deus, né? Como que ela é diferente assim da justiça do homem, talvez? E eu queria saber, pastor, quem é que Deus vai julgar e como vai ser esse julgamento? Tem várias perguntas aí, né? Tem muito. Então, Para a gente vamos lá. bater papo. A justiça de Deus, como eu falei, tem a ver muito com a lei de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para que nós, seus seres pensantes, seres que arrazoam, né, vamos dizer assim, que pensam, que definem, que têm essa ideia de saber quem é. Então, esse tipo de pessoas, esse tipo de seres criados, eles têm uma lei, chamada lei moral. E essa lei moral precisa ser obedecida. E essa lei moral, quando não é obedecida, nós realizamos injustiça. E isso é importante, Gabi, nós colocarmos no discipulado, né, porque se você não tiver noção de como é a justiça de Deus, como ela faz, como ela age, você vai ter um grande problema diante de Deus. Porque a ideia do conceito de justiça de Deus é um conceito muito profundo. É a ideia de que, se você não pensar, se você não agir, se você não realizar a sua vida, desde a motivação até a ação, de acordo com a lei de Deus, você é réu do juízo eterno. Então, quando você começa a trabalhar isso em cima do conceito de discipulado, você precisa trazer esse conceito. Então, justiça tem muito a ver com o que eu penso, né? Justiça de Deus, com o que eu penso, da forma como eu atuo. Tudo isso tem... Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, Gabi, para a gente estar conversando. A lei diz assim, não adulterarás. Ok.
Mas Jesus vem, diz e aprofunda a lei. Diz, olha, a lei diz, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, aquele que só olhou para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. Ou seja, a justiça de Deus não tem só a ver com o fato de você fazer o ato. Tem a ver também com as motivações do seu coração. Com a intenção. Então, essa justiça é muito profunda e muito forte, né? E aí é que a gente fica com medo, porque não há como a gente escapar desse juízo, né, de Deus sobre as nossas vidas. Mas repete a sua pergunta um pouco, eu acho que eu me escapei algo aí. Sim, eu estava perguntando como que é a justiça de Deus, né? Uhum. E também perguntei como que ele vai julgar essas pessoas, né? Porque, assim, como você acabou de falar, eu imagino que seja muito difícil, porque a gente está tratando de intenção do coração, não só do ato. E o nosso coração é pecaminoso. É muito fácil a nossa intenção ser errada, a intenção contra a lei de Deus. Exato. Só para explicar um pouco isso de forma prática para o discipulado, eu acabei de ter uma discussão com uma amiga minha na internet, em que ela, até de uma forma corajosa, ela fala que ela foi estuprada, né? E ela, no comentário dela, ela fala isso. E que ela buscou ajuda e tal, e que todo mundo virou as costas para ela. E hoje ela é uma militante, praticamente de esquerda, e eu tinha colocado lá que eu sou a favor da pena de morte em casos hediondos. E ela veio para mim e diz, olha, não, você não é cristão, isso não é pensar como um cristão, porque você não está pregando o amor de Deus. As pessoas têm o direito de se arrepender e mudar de vida. Aí eu fiz uma pergunta para ela, né, que eu já conheci o argumento, esse argumento que ela falou, mas eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse assim, essa pessoa que te violentou, você ama essa pessoa? Você convive com ela, você perdoou essa pessoa a ponto de andar e de dar a sua própria vida por ela? Muito difícil essa pergunta. E aí ela falou, não. Então, você não quer que a justiça dos homens, como deve ser, se cumpra sobre a vida dessa pessoa, mas também no seu coração você matou essa pessoa, porque você não tem contato com essa pessoa. Então, a justiça de Deus, está lá em Romanos, será conforme a verdade. Mas não só a verdade dos fatos, mas a verdade também dos sentimentos. Tem coisas que eu não posso julgar, que você não pode julgar, mas Deus pode. Então, o juízo de Deus será conforme a verdade, mas não só a verdade dos atos, mas a verdade profunda do nosso coração. Porque a gente faz uma aparência de bondade. Ah, não, esse negócio de pena de morte não é. Mas dentro do coração, nós já matamos a pessoa. Então, a justiça de Deus, Gabi, dentro do discipulado, é um centro forte. Porque nós não temos como escapar dessa justiça depois de Adão. Não temos como escapar. Se nós não temos como escapar dessa justiça de Deus, e eu entendo, né, que se a gente não tem como escapar, a gente vai falhar, né, em algum momento. Então, Sim. Como ter certeza que a gente está, de fato, do lado certo da justiça de Deus? Olha, eu gosto muito do texto aqui de Romanos, eu até estava buscando ele aqui agora, em que essa é a ideia de Paulo nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Paulo quer chegar a uma conclusão, ou quer levar-nos a uma conclusão, Gabi, e também o caro irmão que nos assiste, irmã, ele quer levar a seguinte ideia: não há como escapar do justo juízo de Deus. Essa é a grande ideia de Paulo nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Porque os judeus queriam escapar de uma forma, o gentio queria escapar de uma forma, o romano queria escapar da sua forma ou de outra forma, todos estavam correndo para escapar da justiça de Deus. E é aí que Paulo, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Romanos, ele vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele vai usar 2 exemplos que os judeus usavam, porque os judeus se achavam o máximo, né? A última bolacha do pacote os judeus usavam, né? Pensava que ele era. Mas não é. Ele vai usar o exemplo no capítulo 4 de Abraão, e vai usar o exemplo de Davi. Ele vai dizer, se Abraão tiver que se gloriar, não pode se gloriar diante de Deus. Por quê? Porque Abraão foi um tremendo pecador. Sim. Abraão foi um mentiroso. Sim. Abraão foi um homem que jogou a sua esposa, foi um adúltero. Abraão foi um homem que teve medo e colocou a sua esposa
para que ele não fosse morto. Sim. Então, Paulo está dizendo, se Abraão tem que se gloriar, não é diante da lei de Deus, não é diante da justiça de Deus. Né? E era um problema, porque os judeus se arrogavam filhos de Abraão. E ele vai usar o outro exemplo, Davi. Davi foi adúltero, Davi foi assassino, Davi foi arrogante. Então, como é que você vai se apegar a esses caras, ou esses irmãos do passado, se eles não conseguiram? E é aí que entra Jesus Cristo. E é aí que entra o conceito bíblico, que tem que ser passado no discipulado, e tem que ser passado diante desse conceito, dizer o seguinte, eu não consigo, eu não posso ser salvo, eu não consigo ser salvo, eu não consigo cumprir a lei de Deus. A lei de Deus é tremenda, a lei de Deus é profunda. A lei de Deus, ela não é conforme pessoas, não é conforme pistolões. A gente usa muito pistolão para se livrar das coisas. Não, a lei de Deus é conforme a verdade. E é aí que o texto de Romanos 5 entra, que diz assim, Gabi, sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo esse conceito de justiça, que é o equilíbrio entre o ofendido e o ofensor, entre o ladrão e o roubado, entre quem ofendeu e quem foi ofendido, esse equilíbrio, ele é encontrado em quem? Em Cristo. Porque Deus é o ofendido. Deus foi ofendido pelos nossos pecados. Mas em Cristo, nós somos o quê? Nós somos, essa justiça do ofendido é restaurada, porque Deus aplica toda a sua ira em Jesus Cristo. Por isso que ele diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, a presença amorosa de Deus, a presença paterna de Deus, havia abandonado a Jesus Cristo como homem, para que a presença justa, a presença condenatória de Deus se estabelecesse sobre ele. Pastor, mas como que um Deus justo pode amar pecadores que não são justos, que são injustos? Como que ele consegue amar pessoas que vai contra a lei dele, a natureza dele? Como? Olha, você está falando isso aí, eu estou olhando aqui para o texto bíblico. O texto bíblico vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembra que nós somos excluídos da glória, e agora em Cristo Jesus temos a esperança, já estamos espiritualmente incluídos, mas seremos totalmente incluídos na graça de Deus. Agora, perceba lá embaixo o que ele vai dizer o seguinte, no versículo 7 do capítulo 5 de Romanos. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Né? Pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que um Deus justo ama pecadores? Através do sacrifício do seu Filho. Não existe outra forma. Os pecados de cada um de nós, Gabi, têm que ser pagos. Deus não livra-se da sua justiça. Deus não revela, Deus não passa por cima de pecados. Deus não desconsidera os pecados. Todos os pecados da humanidade serão pagos. Ou serão pagos no juízo, ou serão pagos em Cristo. Então, naquele momento que Jesus Cristo estava ali, ele estava morrendo em lugar de quem? Dos pecadores. Quem estava matando Jesus? O próprio Deus. Então, como é que Deus ama pecadores? Dando o seu próprio Filho em favor de nós, pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, aí é a justiça, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, e no dia do julgamento, você acabou de falar que todos os pecados serão pagos, né, de alguma forma. E como será isso? Por exemplo, todo dia eu peco, porque nós estamos falando de pecado, quando a gente não segue a lei de Deus, o senhor já mencionou isso aqui no programa, começa lá na intenção do coração. Sim, então, sim. É muito fácil pecar. É muito fácil a gente já começar ali o pecado. Então, lá no dia do julgamento, vai ser contabilizado todo o pecado
diário que foi feito? Como que vai ser essa condenação? Deus vai olhar para mim, Gabriela, a pecadora, todos os pecados que eu tenho? Como que vai ser? Nós temos dois tipos de observação no pecado. O pecado original, né, e o pecado que nós chamamos o pecado atual. Então, nós temos pecados originais e pecados atuais. Os pecados atuais são consequência do pecado original. Nós pecamos porque nascemos pecadores. Não é porque escolhemos pecar. Nós pecamos porque já estamos debaixo da condenação quando nascemos. Nós nascemos pecadores. O único que não nasceu pecador foi Adão, que era aquele que teria livre-arbítrio. E aí o que acontece? Deus vai na raiz do problema. A primeira coisa que Deus faz, quando Jesus Cristo vai para aquela cruz, quando Ele paga a nossa dívida, quando Ele ressuscita, quando Ele sofre todo o inferno por nós, o que é que acontece? Ali é sanado a nossa dívida. Sim. Toda a dívida do pecado original. Agora, nós ainda convivemos com o corpo da nossa carne. Esse corpo falta ainda cumprir-se completamente o estado de salvação, que é o estado de glorificação. Nós estamos no processo de santificação, mas ele se completa no estado de glorificação. Enquanto isso vai acontecendo, o que é que acontece? Aquele sacrifício de Jesus me deu a possibilidade de quê? De que o meu pecado seja perdoado. O pecado atual seja perdoado. Por quê? Porque o pecado original já foi perdoado. Então, os pecados que eu cometo depois, eles também serão perdoados. Por quê? Porque é uma consequência. Um é objetivo, o outro é subjetivo. Então, objetivamente, os seus pecados já foram todos perdoados. Agora, subjetivamente, ele é perdoado no momento da sua vida, porque você ainda está no corpo do pecado. Só quando esse corpo do pecado sai, é que o perdão e a justiça plena de Deus se estabelece sobre a sua vida. Então, enquanto você está nessa vida, você está sofrendo as penas do pecado original. Mas se você é crente, enquanto está nessa vida, você está sofrendo, entre aspas, o perdão do sacrifício de Cristo por você. Então, o juízo final, ele não vai atacar os seus pecados atuais. Por quê? Porque você já resolveu o problema lá no pecado original. É isso. Que a dívida foi paga. Sim, em Cristo Jesus. É muito importante que o ouvinte entenda que quando eu me converto, tanto que o que é justificação, né? A gente fala um pouco sobre isso. Justificação é o ato justo de Deus de declarar que Gabi é justa. Ok. Mas você ainda está no corpo de pecado. Sim. Esse corpo ainda está aí. E esse corpo, para ser tirado, só vai ser na sua morte e quando você ressuscitar. Enquanto isso acontecer, o pecado de Adão vai fazendo você pecar. Mas enquanto isso não está acontecendo, o sacrifício de Cristo, que foi sobre a sua vida, vai te dando perdão. Então, enquanto o seu corpo de Adão peca, enquanto a sua natureza de Adão peca, a sua natureza de Cristo vai recebendo o perdão daqueles pecados. E é isso que a gente chama de santificação? Santificação, que vem depois de justificação, que é um processo natural. Veja bem, 1 de João 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, a ideia da nossa natureza em Cristo é não pecar. Mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também por todo mundo dos eleitos, né? Por todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente sendo aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos no Pai. E aí o capítulo 1, só para passar aqui para os nossos ouvintes, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós. Então nós temos aí, Cristo morreu na cruz, pagou os nossos pecados, Gabi. Nós somos justos diante de Deus. Sim. Aí o perdão de Deus sempre vai estar disponível para nós. Sim. Nós ainda estamos no corpo do pecado. Então nós ainda, até esse corpo ser completamente transformado, nós ainda vamos pecar. Então, de um lado está o nosso corpo pecando, fruto do pecado original. Do outro está o nosso corpo santo. Sim. E nesse corpo santo sempre encontrará perdão.
E vai chegar o momento em que o corpo de pecado vai sair e vai ficar só o corpo transformado. Isso parece mais como uma guerra, né, pastor? Parece É que uma é uma guerra. guerra Sim, da sim, sua sim. natureza pecaminosa com a sua natureza de Cristo. E todos os dias ali, pelo que eu entendo de santificação, você tem que buscar melhorar cada dia, certo? Sim, sim. O problema, Isso não é desculpa para pecar. Ah, já que eu tenho o perdão de Cristo, já eu posso pecar porque não, eu porque tenho quem, a salvação. Não. quem age dessa forma, e tem gente que age, tá, Gabi? O nosso ouvinte também aí, tem pessoas que agem dessa forma, tem pessoas que pegam, Paulo vai usar a palavra deliberadamente. Se deliberadamente começarmos a pecar, significa o quê? Que nós não temos a natureza de Cristo implantada em nós. Sim. Então, pecar para nós é algo muito normal, pecar para nós é algo comum e corriqueiro, então não está em nós a natureza de Cristo. Então, quando o apóstolo João diz, se porventura pecar, nós temos que a cada vez mais o pecado ser um acidente da nossa vida. Cada vez mais o pecado tem que ser reduzido da nossa vida. Nós nunca deixaremos de pecar nessa vida enquanto estivermos com esse corpo dessa morte. Mas nós podemos ir num processo de santificação enquanto a natureza de Cristo vai vencendo na nossa vida. Tem até aquele texto que Paulo fala, né, que aquilo que eu quero, É a guerra espiritual. este eu não faço. Sim, o que Paulo está tentando dizer ali é o seguinte, eu tenho duas naturezas agora. O meu corpo quer fazer o bem agora, a natureza de Cristo, mas a natureza caída não. Sim. E aí que você precisa do perdão. Sim. Né? Porque você quer fazer a coisa certa, como cristão, mas você às vezes não consegue. E o que é que faz? Aí vem a natureza de Cristo e diz, você tem perdão. E a natureza caída vai dizendo, não, você vai cair e você vai ser condenado. Mas a natureza de Cristo vai crescendo em nós. Sim. E aí o processo de santificação vai acontecendo. É por isso que quando a gente está trabalhando com discípulos e fazendo discipulado, nós precisamos sempre focar nessa questão da justiça de Deus. E saber que, em primeiro lugar, nós éramos condenados, nós estávamos no inferno. Nós nunca fomos gente boa, nós sempre fomos pessoas que merecíamos o inferno. Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo sacrifício de Cristo, supre a justiça do próprio Deus. E agora começa em nós, não um desejo de pecar deliberadamente, como aconteceu na Bíblia, com os nicolaítas no Novo Testamento, com gente da Bíblia no Velho Testamento. Não. Agora nós estamos a cada dia mais desejosos de ser justos ainda mais, de crescer no processo de santificação. Né? Eu acho muito interessante, pastor, quando a gente lê a Bíblia, que a gente vê essa história se repetir várias vezes, né? Porque parece que o povo começa a ver um certo homem como, né, por exemplo, o rei, e daqui a pouco, a história de Davi, por exemplo, daqui a pouco ele não consegue cumprir a lei. Não. Ninguém e aí, consegue. Daqui a pouco se levanta outro, e aí também não consegue cumprir. E a gente vê que essa lei Sim. É impossível a gente conseguir, de fato, cumprir ela. A gente pode dizer que essa lei foi criada para Cristo, porque na história da Bíblia, o único que conseguiu cumprir ela sim. foi a Bíblia Cristo. fala que o fim da lei é Cristo. E a ideia do fim da lei ser Cristo é a finalidade da lei. A propósito com que a lei foi criada foi para que Cristo a cumprisse. Porque nenhum de nós consegue cumprir. E aqui também, mais uma questão do discipulado muito importante. Nós temos um processo de santificação? Temos. Esse processo de santificação tem que ocorrer? Tem. Mas nós não podemos jamais nos esquecer que a justificação não é pelas obras. A justificação é pela fé somente. Somente pela fé nós somos justificados. Então lembra da base. A base é, eu nasci em pecado em Adão, era a minha base do homem caído. Agora eu tenho uma outra base, a base de Jesus Cristo, que eu aceitei como meu Salvador, e a natureza de Cristo foi colocada na minha vida. Então agora eu começo a colher os frutos da santificação em paz, e na paz, sabendo que eu não sou merecedor, sabendo que eu já estou salvo, sabendo que eu já recebi essa graça de Deus. E esse processo precisa fluir. Jesus Cristo diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Não é algo forçado, não é algo que você está tentando agradar a Deus, tentando fazer uma dívida com Deus, tentando forçar Deus a fazer alguma coisa. Não é nada disso. É a graça de Deus na sua vida, sabendo que você foi livrado de uma grande condenação por causa da sua natureza caída. Você era injusto,
Mas agora, por causa da natureza santa de Cristo, você é declarado justo e pode completar o seu processo de santificação em paz. Pastor, quando eu não tinha, claro que eu ainda estou no processo de entender tudo isso, mas quando eu não tinha base nenhuma, entendimento nenhum, eu lembro de um certo episódio de ter brigado com as amigas, e aí a gente foi pedir desculpa antes de dormir. E aí a gente falou assim, olha, eu estou com muita raiva, mas eu preciso te pedir perdão, porque se Jesus voltar enquanto eu estou dormindo, eu vou perder minha salvação, porque eu estou brigada com você. E a gente se perdoou ali, né, mas meio com raiva, né, e foi dormir. E eu vejo que isso não faz muito sentido quando a gente começa a discutir esses assuntos. Assim, como que funciona isso? A gente está no processo de estar pecando e vamos pecar, temos que nos arrepender pelos nossos pecados, e eu entendo que terão pecados, que haverão consequências aqui ainda na Terra, certo? Mas isso tem a ver com a nossa salvação também. E aí? A gente, toda vez que peca, a gente perde a salvação, a gente ganha a salvação e fica nesse vai e vem? Ou como que funciona? Tem uma frase de Lutero que diz assim, se eu olho para mim mesmo, eu vejo todas as possibilidades de me perder. Se eu olho para Cristo, eu vejo a impossibilidade de me perder. Então, a salvação, ela é pela graça. Ela não é por obras das minhas mãos. Esse conceito de que um dia eu estou salvo, outro dia eu estou perdido, você não encontra respaldo nenhum na Bíblia. A principal pergunta que eu faço quando as pessoas vão fazer classe de catecúmenos aqui na igreja, eu faço uma pergunta muito difícil, assim, porque eu sei que as pessoas vêm de um background católico, vêm de um background pentecostal, e essa pergunta é difícil. Eu faço a seguinte pergunta, veja bem, eu gosto de fazer para as mulheres, que são mais revoltadas nesse ponto. Seu marido pegou o carro, e ele aceitou Jesus, ele é crente. Aí ele pegou um carro, está vindo para a igreja, dá carona para a mulher, e trai essa mulher. E trai você com essa mulher. Voltando para a igreja, ele capota o carro e morre. Ele foi para o céu ou foi para o inferno? Nossa, pastor. Tem mulher que é muito presbiteriana e fala assim, ele foi para o céu, mas deveria ter ido para o inferno. Nossa, tem que chegar no nível de maturidade espiritual muito grande para dar essa resposta. Então, é exatamente isso. A gente coloca a nossa vida, a nossa salvação, de acordo com os nossos atos e de acordo nas nossas mãos. E a nossa salvação não está nas nossas mãos. De acordo com a nossa justiça, né? Não só isso, de acordo com eu vou alcançar ser salvo, eu vou cumprir ser salvo, porque eu estou fazendo tudo certo. E você não faz tudo certo nunca, mas você está caminhando num processo sadio de santificação, quando sempre você sabe que é pela graça. Você sabe que você não merece. Você sabe que Deus te perdoa. Mas é uma ideia de natureza. Você não consegue mais pecar deliberadamente porque você tem a natureza de Cristo. E essa te impulsiona para frente. Agora, veja bem o que as pessoas esquecem. Romanos 8:1 diz assim, portanto, é uma conclusão de Paulo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa expressão é muito forte. A questão não é se você está em pecado aquele dia ou se você está santo aquele dia. A questão é, você está em Jesus ou você não está em Jesus? Nenhuma condenação há para aquele que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, você vai pecar, você vai pecar. Agora, se você vai confiar no seu pecar menos para ser salvo, então não faz nenhum sentido. Porque todos nós vamos pecar até o fim da vida. Não dá para colocar isso na nossa conta. Mas pela graça de Deus e a misericórdia de Deus e a fé somente em Cristo Jesus, a gente é salvo porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, não há mais condenação para ele. Então, para concluir essa ideia do julgamento, a gente vai chegar lá no julgamento e Deus vai ver o nosso advogado, Jesus Cristo, ao invés de ver só eu, então, Gabriela, lá. Justificação é um ato
de Deus, de através do sacrifício de Cristo, do cumprimento desse sacrifício, declarar que aqueles que aceitam esse sacrifício pela fé são justos. Então, no momento em que você aceita o sacrifício de Cristo, no momento que você se converte, no momento que você realmente aceita Jesus Cristo, Deus declara você como justo. Você é declarado justo diante de Deus. Não é pela sua justiça, mas é pela justiça de Cristo. E a partir daquele momento, Deus não fica riscando o livro dele, e risca e apaga. Apaga e escreve de novo. Apaga e escreve de novo. Não. Uma vez que você está em Cristo, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. É como aquilo que aconteceu no Brasil há pouco tempo, do deputado Daniel Silveira. Ele faz um vídeo errado, xingando todo mundo, falando isso, aquilo, todo mundo. E o STF condena ele. Condena ele a 8 anos, mas só que ele, como deputado, ele tem direito à expressão. Eu acho, e todo mundo achou que ele errou, claro. Mas o que acontece com aquele erro? O presidente faz o quê? Faz um indulto. E aquele indulto libera ele daqueles erros. Uhum. Então, Deus fez um indulto para nós, em Cristo Jesus. Mas agora, Gabi, nós temos a natureza. E a gente pode um dia falar, no outro programa, falar sobre santificação. Mas o fato é que agora nós estamos declarados justos. E diante do juízo de Deus, Deus não vai olhar para Gabi. Deus vai olhar para quem? Para Jesus Cristo. E vai dizer assim, olha, Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu tudo o que eu queria. O fim da lei é Cristo. Então, não tenho porquê. Então, no discipulado, você que é discípulo, você que é discipulador, isso tem que estar. Tem que estar a ideia de que nós somos completamente incompetentes para salvar-nos. E nós vamos entender o valor dessa justiça. Entender que nós somos muito amados, Gabi. Sim. Essa salvação por graça é muito amor. Então, se o discípulo não tem consciência de que ele foi muito amado, de que ele não merece, que é a ideia do Pedro, e eu quero terminar com essa ideia. Não sei se eu posso terminar assim. Claro. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim, depois de Pedro ter traído Jesus, né? Depois de Pedro ter feito aquilo tudo, Jesus chega para ele e diz assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele responde 3 vezes, dizendo, e na última ele diz, Senhor, tu sabes que eu não posso te amar como o Senhor me ama. Porque se eu fosse no lugar do Senhor, eu nem estaria aqui para conversar comigo. Mas o Senhor me ama apesar de tudo que eu sou, de todos os meus pecados. Eu não consigo amar o Senhor da mesma forma, porque eu sou pequeno e limitado, mas o Senhor me ama com um amor infinito. Então, você que está me assistindo, você que crê na justificação, você que crê que a justiça de Deus foi suprida em Cristo Jesus, que você era um terrível pecador, mas a graça de Deus te alcançou. Você precisa ser alguém agradecido. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa pregar para outras pessoas. Porque esse amor de Deus, essa graça de Deus que visita você, essa justificação que visita você, que faz com que você tenha paz com Deus. E paz com você mesmo e paz com o seu semelhante. Assim que a justiça de Deus deve estar sempre presente na sua mente. E a justificação, como esse ato bondoso de Deus para com você, gracioso de Deus para com você, que agora está em Cristo Jesus. E não há mais condenação para você. Glória a Deus. E quantos motivos nós temos para sermos gratos e nos sentirmos amados. E estou muito feliz de estar aqui nesse programa hoje. Eu quero incentivar a sua interação. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma pergunta, coloca aqui nos comentários para a gente poder trabalhar em cima dessas perguntas, para a gente poder responder aqui embaixo e também nos próximos programas. Queremos ver você também aprendendo mais do Evangelho puro e simples que a Bíblia nos apresenta. E, neste momento, agora, eu quero chamar o quadro O Discípulo Responde. Olá, Pedro. Olá, Gabi. Que bom poder participar com vocês aqui desse programa. E que bom poder tratar de um tema tão relevante, tão importante e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecido.
A gente sabe que a justificação é pela fé e pela fé somente, mas pouca gente sabe verdadeiramente o significado de justificação e como é que isso se aplica no discipulado, no nosso dia a dia e na forma como a gente pode compartilhar o evangelho para outras pessoas. Justificação é uma palavra jurídica, forense, é uma palavra que tem a ver com uma declaração de Deus de que nós somos justificados. Deixa eu explicar. Nós somos culpados, essa é a verdade. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Entretanto, na graça eterna de Deus, ele resolve declarar que algumas pessoas são salvas, são justificadas. Elas não são justas por si mesmas. Elas são tornadas justas porque Deus disse que elas são justas. Agora, se ele disse isso, ele vai ter que resolver o problema até o fim, porque ele é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. E foi por isso que ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para salvar esses justificados dos pecados. E assim, a morte de Cristo é o que ele se utiliza para tornar efetiva essa justificação. Então, Cristo morre por nós, e agora a gente crer nele porque fomos justificados desde antes da fundação do mundo. E isso é fantástico e fenomenal, por quê? Porque abre caminho para que a gente possa pregar para os maiores pecadores. Né? Pessoas que jamais conheceriam a Cristo, agora podem se aproximar deles. Não porque fazem alguma coisa, não porque são boas e podem alcançar e ganhar a sua salvação, mas porque podem ser lembrados por nós, pela nossa pregação, pelo nosso discipulado, que Jesus Cristo morreu para salvar pecadores, como eu e como aqueles que estão sendo discipulados e evangelizados por a gente. Beijo para vocês, muito bom participar do programa. Deus abençoe. E agora chegou o quadro mais esperado deste programa, que é o quadro #Pra Pensar. E aí, pastor Pedro, qual que é o pensamento da vez? O pensamento da vez é de um grande teólogo chamado John Stott. John Stott diz assim: ninguém entende o cristianismo se não entende a palavra justificado. Ninguém entende o cristianismo se não entende a palavra justificado. Então, o cristianismo, qual é a base do cristianismo, meu querido? A base do cristianismo é que eu sei que eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus, em graça. A graça de Deus moveu a Jesus Cristo para sofrer na cruz por mim e gratuitamente, quando creio nesse sacrifício, quando creio na cruz, eu sou justificado. E ao ser justificado, eu tenho o perdão dos meus pecados. Eu sou livre da minha culpa e eu sinto, eu sei, eu tenho a convicção que agora eu sou filho de Deus, a adoção de Deus está em mim. Então, eu tenho que saber o que significa essa palavra justificado, justo. Você agora está limpo diante de Deus. Você agora não tem nenhuma condenação mais. Então, por isso que a marca do cristão, a marca de Deus na nossa vida é a paz. Porque nós temos paz com Deus, temos paz conosco mesmo e temos paz com os nossos semelhantes e com o nosso próximo. Deus abençoe a sua vida. E sempre pensando, justificação é o centro do Evangelho. Para conhecer o Evangelho, eu preciso saber como eu cheguei a ser declarado justo em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e pense bem, viva o Evangelho a cada dia debaixo da graça de Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa aqui de discípulo para discípulo. Muito obrigado, pastor Pedro. Obrigado, Gabi. E eu queria fazer uma pergunta aqui para a nossa audiência, para vocês deixarem aqui nos comentários. Quantos discípulos você planeja discipular este ano de 2023? Acho que é uma pergunta boa para o pessoal pensar, refletir. Exato. Nós estamos produzindo esse programa, né, para te dar aí as bases do discipulado. Sim.
nós teremos vários temas que serão como estes de hoje, né, pastor? Para te ensinar, para te mostrar um caminho que você pode, ali, de maneira simplificada, Exatamente. né, discipular pessoas para Cristo durante este ano. Então, não tem desculpa para você não discipular. Exatamente. Precisa ir para uma faculdade de teologia? Não. Não precisa ir para uma faculdade de teologia. Então, Não. à medida que nós vamos aprendendo sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, nós podemos compartilhar, porque aquilo que impacta as nossas vidas, aquilo que deixa a gente feliz, que deixa a gente transformado, nosso coração se enche e a gente transborda, e a gente não consegue não falar daquilo para alguém. Amém. É exatamente isso. Então, nos vemos no próximo episódio. Eu espero que você tenha sido edificado com mais este programa. Deixa o seu curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu espero você e o pastor Pedro para o próximo bate-papo. É isso aí, Gabizinha, de discípulo para discípulo. Vamos crescer juntos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.